Juízes, capítulo 6, versos 11 a 16. Diz assim o texto: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Que eu diminua e o Senhor cresça. Irmãos, o texto em apreço conta a história de Gideão, que nós conhecemos, período da história de Juízes. Ele acontece logo depois que o povo de Israel entra na terra prometida. As coisas estão meio desarrumadas, não havia uma monarquia, e Deus institui, portanto, líderes sobre o povo, e eles eram chamados de juízes. Foram ao todo 9 juízes. Eles não governaram a cidade, o império, o reinado como todo. Na verdade, nem império, o reinado, porque não havia monarquia. Eles governaram setores, partes daquele povo que estava, portanto, se formando como uma nação. O texto aparece aproximadamente escrito em 1208 a.C., uma época que a Terra está vivendo dias muito difíceis. O texto vai mostrar para nós que esse tempo de Juízes era um tempo muito cruel, difícil. Quando nós lemos Juízes capítulo 21 e o verso 25, diz que cada um fazia o que bem entendia. Não havia uma liderança, era uma anarquia. Cada um fazia o que queria e as coisas estavam tomando rumos diferentes. Josué é o líder, e depois de Josué nós temos aí uma linhagem, uma série de juízes, especialmente 9, sendo o primeiro Otiniel, depois Eude, depois Sancar. Em quarto lugar veio Débora e Baraque, e quinto lugar veio Gideão. Depois veio Sansão, e o último deles foi o próprio profeta Samuel. Quando Israel está sendo liderada por esses homens, e Débora é a juíza num período muito mais complicado ainda, em que os homens do sexo masculino estavam omissos, não governavam, não se preocupavam com as coisas. Então Deus levanta aquela mulher para colocar ordem nas coisas por causa da omissão dos homens. Eles foram perseguidos por vários inimigos. Este trecho, especialmente, o inimigo que se destaca são os midianitas, da terra de Midian.
Gideão era da descendência de Manassés, e ele, além dele citar os descendentes de Abiesrita, eram descendentes de Manassés, eles tinham uma terra, o texto disse que era a terra de Ofra, que pertencia a Joás, que era pai de Gideão. E o texto traz para nós alguns detalhes, pelo menos 3 contrastes entre Deus e o homem. E nós estamos na história, dentro desses 3 contrastes. Se a gente fosse pensar num título para esta reflexão, poderíamos usar: Deus chama pessoas comuns para a sua gloriosa obra. Talvez pudéssemos arvorar no coração que temos condição de fazer algo melhor, ou criticamos alguém porque poderíamos fazer melhor, mas o fato é que não temos. Em linhas gerais, nenhum de nós. E é até perigoso quando nós nos achamos capazes para desenvolver tal coisa, tal tarefa, no âmbito do reino de Deus. Porque é Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem dá a autoridade para fazer as obras, aquilo que Ele tem para realizar. E o texto mostra para nós esses 3 contrastes. Gideão aparece, verso de número 11, então veio o anjo do Senhor. Eu não sei se eu estou errado em pensar isso, mas a ideia que me aparece à mente é que Gideão, no verso 11, então veio o anjo do Senhor, com letra maiúscula, nós entendemos à luz da palavra, e eu não quero entrar nesse detalhe. Quem é, como aparece, é alguém que vem em nome, é um anjo que vem em nome de Deus, representando o próprio Deus, quando não o próprio Deus falando, e a expressão é usada para ser algo destacado, referenciado à pessoa do próprio Salvador, do próprio Senhor. O texto diz que então veio o anjo do Senhor e assentou-se embaixo do carvalho. A impressão que eu tenho, irmãos, é que o anjo assenta e ele está olhando para Gideão, porque o texto diz debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia ao pai de Gideão, e Gideão estava malhando o trigo no lagar, aquele local plano chamado de lagar. Ele está debulhando o trigo, debulhando o trigo para pôr a salvo dos midianitas. O verso 11 me faz pensar, e eu repito, não sei se eu estou pensando errado, que o anjo aparece e fica observando Gideão fazer aquele trabalho de malhar o trigo. A impressão que eu tenho é que o anjo senta na sombra do carvalho e fica observando o homem trabalhar. A essa altura, eu penso que Gideão não estava vendo o anjo, ou porque o anjo não se permitiu ser visto, ou porque ele não estava vendo. O fato é que o anjo aparece, o texto diz no verso 11 que ele veio e assenta-se embaixo da sombra. A impressão que eu tenho é que o anjo está observando à distância o que esse moço está fazendo. E ali, irmão Abdias, ele começa a malhar o trigo, a debulhar o trigo, e o anjo está observando ele. Não sabemos há quanto tempo esse anjo observa, mas ele estava observando. A impressão que eu tenho, que o texto me permite conjecturar, é que ele está observando. Ele olha, aparece debaixo do carvalho, e aí Gideão está malhando trigo para pôr a salvo dos medianitas. Algumas traduções escrevem esta frase, pôr a salvo dos medianitas, escreve como Gideão estava para escondê-lo dos midianitas. Poderia gastar mais um tempo aqui na introdução, falando sobre os midianitas, quem eles eram, como eles surgiram, etc. Mas eu vou passar isso à frente. Mas, resumidamente, esses homens, eles eram, essa turma, os midianitas, eram descendentes de Midian. E quando você lê na Bíblia de onde eles eram, como eles surgiram,
Aí vocês compreenderão por que eles tinham tanta ira contra o povo de Israel, contra aquele povo de Deus e tal, que estava ali. É bem verdade, é bom lembrar que esta época que Gideão está vivendo, 1208 a.C. aproximadamente, o povo de Deus, entre aspas, aquele povo que fora tirado do Egito, que Deus trouxe no deserto e que Deus deu a terra prometida, esse povo nessa época não tinha mais a liderança de Josué. E quando nós lemos Josué, capítulo 24, no finalzinho diz que Josué morre com a idade de 110 anos. E é interessante porque Deus chama Josué, leva Josué para um alto monte e diz a Josué assim: você está vendo essas terras, Josué? Estou vendo, sim, Senhor. Olha para essa imensidão de terra. Deus diz para ele, já no finalzinho da carreira, era para você ter conquistado, mas eu vou conquistar no seu lugar. Aquilo é uma grande lição para mim. Você está vendo essa multidão de terra? Estou vendo, Senhor. Era para você ter conquistado, mas eu vou conquistar para você. Aí Deus faz a ação poderosa, divina, e entrega aquelas terras ao povo dele. Mas Deus diz a Josué, era para você ter conquistado. O fato é que Josué agora morre com 110 anos, e quando ele sucumbe, o texto diz que ele foi enterrado junto com a herança, com os parentes lá no cemitério, etc e tal. E os líderes que vieram depois de Josué, toda aquela geração de líderes idôneos, também morreu e foi sepultado. E Juízes capítulo 2, o versos 8, 9, 10 diz: e toda a liderança de Josué morre, foi enterrada, e diz o texto no verso 10 de Juízes 2: e a geração que veio depois de Josué não conhecia o Senhor e nem as coisas que ele fez. E o verso 11 diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e consultaram e adoraram a Baalins, a outros deuses. Portanto, é esta época que Deus está levantando esse rapaz chamado Gideão. Uma época de afastamento, uma época de frieza, uma época de dureza espiritual, uma época de apostasia da fé. E Deus, como sempre está sentado no seu alto e sublime trono e sempre olha para a humanidade e tem compaixão pelos homens, Deus oferece a oportunidade de resgate para essa turma. E aqui Deus chama Gideão e diz para Gideão: olha, o povo não se arrependeu ainda não. O povo aqui não deu sinal de arrependimento. Mas eu vou oferecer uma oportunidade, porque Deus não espera que nós nos arrependamos para que Ele se revele. Ele se manifesta. Foi assim que Ele fez com Cristo na cruz do Calvário. A humanidade perdia, diz o texto, não havia um justo sequer, mas Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas que o mundo, crendo, fosse salvo através da cruz do Calvário. Esse é Deus se manifestando aos homens. E o texto nos mostra que Gideão estava lá, escondendo o trigo dos midianitas, para pôr a salvo. Os midianitas, eles eram terríveis. Contextualizando para os nossos dias, diz a palavra, diz que esses homens, eles eram saqueadores, eles saqueavam. E o lugar para saquear eram dois lugares: ou os lagares, ou então aquele lugar lá que bota comida, celeiro. Então mas aqueles eram tão terríveis nessa época que eles esperavam, eles ficavam observando o povo malhar o trigo e já sabia, se malhou, vai ter trigo. Então a gente entra depois de malhar, porque eles eram tão terríveis. Deixa eles suarem primeiro, deixa eles malharem o trigo, deixa eles pagarem o preço, depois a gente vai e rouba o trigo. Era assim que os midianitas faziam. Então essa época aqui a terra está tomada e o povo de Israel sofrendo, o povo de Deus assim humilhado por causa daquela situação de Juízes 2, 8, 9, 10, que a geração não queria servir ao Senhor. Muito bem. Então eu encontro um anjo sentado debaixo do carvalho da sombra, dizendo: deixa eu assuntar. Deixa eu reparar.
Deixa eu botar para assuntar. O povo na Bahia, no interior, diz bem assim: eu vou botar para assuntar, eu vou reparar onde vai esse rapaz com esse trigo. E o texto diz para nós, no verso 11, que ele está malhando trigo para esconder, para pôr a salvo. Assustado, com medo. Eu vejo um homem com medo aqui. Talvez eu esteja errado. Mas eu vejo no verso 11 um homem com medo. Eu vejo um homem assustado. Eu vejo um homem medroso, fazendo tudo por causa dos ladrões. Não vire logo, porque se vê, está perdido. Eu vejo um homem fraco na fé. Um homem que não confia no Senhor. Está correndo para pôr a salvo o seu pão de cada dia. Ah, pastor, mas todo mundo faria isso. Mas os que confiam no Senhor, diz o Salmo, eu não terei medo do que me pode fazer um homem mau. Esse homem está assustado, amedrontado, covarde, colocando o trigo nas escondidas para fugir dos midianitas. E ele vai se apresentar um covarde. E aqui eu vejo o primeiro contraste. Visão. A visão do homem, minha cara Eliane, é a visão de um homem covarde. A notícia rola por aí que está acabando com tudo, já entrou na terra do vizinho, já entrou do outro lado, já entrou na frente, eu vou correr aqui e esconder. E Deus aparece para ele com uma visão diferente e diz, no verso 12, homem valente. Primeiro contraste, a visão. A visão do homem é de um homem covarde, amedrontado, fugindo. E aí eu vejo no verso 12 a aparição do anjo. Porque no verso 12 diz, no verso 11 diz que o anjo estava debaixo da sombra, olhando Gideão. E no verso 12 diz que o anjo aparece para Gideão. Não são dois anjos, não são dois episódios, é um episódio só. Ele aparece, fica debaixo do carvalho dando uma olhada. E deixa eu ver o que esse cara está fazendo, covarde. Deixa eu ver o que esse cara quer fazer da vida. E Deus, diz o texto no verso 12, então o anjo do Senhor, mesmo com a letra maiúscula no verso 11, lhe apareceu. A ideia que eu tenho é que no verso 11 o anjo está invisível, mas está vendo. Você já imaginou um negócio desse? Edvana, o anjo está olhando. Agora ele aparece, ele se permite ser visto. E aí ele disse, dia. Um anjo mineiro é bom demais. E ele diz, o Senhor é contigo, homem valente. Ele era tão covarde, irmãos, que ele nem questiona a valentia. Ele nem questiona o adjetivo que o Senhor deu a ele. Ele era tão covarde que ele faz, portanto, o segundo contraste. Ele diz no verso de número 13, e Gideão lhe respondeu, ai Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Essa é a pergunta que nós fazemos a Deus todo o tempo. Por quê? Onde o Senhor estava quando aconteceu aquilo? Não é essa a pergunta que nós fazemos a Deus o tempo todo? Por que essas coisas me aconteceram? Por quê? Se o primeiro contraste, irmãos, nos parece ser o contraste de visão, o homem se vê covarde, amedrontado, Deus olha para ele e diz, valente, corajoso, cabra bom. A visão como nós nos enxergamos e como Deus nos enxerga. O segundo contraste é justamente o coração, irmãos. Quando um homem se acha covarde, o coração dele é um coração questionador. Por quê? Por quê? E quem aqui nesse auditório nunca fez essa pergunta?
Quem nunca fez? Por quê, Senhor? Eu já fiz. E aí Gideão mostra-se um coração fraco, débil, que ele diz, pastor Nicolas, se o Senhor mesmo estava conosco, por que veio tudo isso? Aí está o entendimento errado sobre Deus. Porque o nosso entendimento sobre Deus é que a gente não pode sofrer. Essa teologia não é a teologia da Bíblia, não é a teologia do Evangelho, não é. Se o Senhor estava conosco, por quê? Não é a teologia de Deus. A teologia de Deus não é essa. A teologia de Deus é que ele disse ao filho no Getsêmani, sobretudo seja feita a tua vontade. Disse o filho para o pai, e o pai disse, é assim que tem que ser. Eu vou enfrentar o Calvário. A teologia de Deus é que ele olha para nós, através do filho, e diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. A teologia de Deus é Deus chegando para Paulo, dizendo, o navio vai afundar, Paulo. A teologia de Deus é Deus olhando para Paulo, dizendo para Paulo, olha, a minha graça te basta, eu não vou tirar a dor não vou tirar a espinho não. A teologia de Deus é dizendo, enfrente a cruz, cada um pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue a mim. A teologia de Deus é dizer para aquele moço, você quer me seguir? Deixa enterrar seu pai, não vá para lá, vem atrás de mim. Essa é a teologia de Deus. A teologia de Deus é Deus usando Paulo, caindo, e olhar para ele e dizer, eu te chamo hoje para padecer pelo meu evangelho. Essa é a teologia de Deus. A teologia dos homens, a teologia dos fracos, irmãos, é que a gente tem que ser vitorioso o tempo todo, e isso não é de Deus. E aí a gente começa a questionar, por quê? Quando a teologia de Deus foi Deus dizer para José, José, você tem uma obra linda. Mas Deus não disse a José a trajetória da obra dele. Olha, eu tenho uma trajetória, eu tenho uma cova, você vai ser vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, você vai ser maldito, você vai ser preso lá na casa de Potifar, você vai ser acusado de abuso sexual pela mulher do seu chefe. Está na minha agenda tudo isso. Essa é a teologia de Deus, irmãos. E o texto mostra para nós que ele diz, se o Senhor foi conosco, por quê? Aí ele começa a listar aquilo que um coração débil, que um coração fraco começa a listar. Se o Senhor é conosco, cadê as tuas maravilhas que nos contaram nossos pais? Cadê a travessia do rio Jordão? Cadê a travessia do Mar Vermelho, Senhor? Cadê a coluna de fogo? Cadê tudo isso? E por que os medianitas? Mas isso é porque estava mexendo com o bolso deles, com a carne deles. Eles não entendiam que eles precisavam ter uma volta a Deus espiritual. Então, no verso de número 13, ele faz aquela apelação terrível, que ele diz, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o verso de número 14, o coração de Deus é diferente. Enquanto o coração do homem é um coração fraco, débil, questionador, o verso 14 diz que o Senhor se virou para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. O problema são os midianitas? Você vai resolver. Como? Ele diz, porventura não te enviei eu? A trajetória dos servos de Deus, irmãos, não estão livres de dores. As trajetórias do servo de Deus não estão livres de fracassos. Não. Mas a trajetória do servo de Deus está garantida a presença do Senhor. Não foi eu que te disse para ir? Não foi eu que te disse? Não foi eu que te enviei? O verso 14, ele diz, o seu coração é muito questionador, mas o meu coração é um coração de crer, de apostar em você. Irmãos, Deus tem poder. A palavra, Jesus disse para Pedro, colocou a orelha do homem no lugar e disse, Pedro, meu filho, você acha que eu preciso de uma espada sua, Pedro? Eu posso rogar a Deus ele mandar miríades, irmãos. É anjo que a gente não acaba de contar nunca mais. Eu posso trazer um anjo. Certa feita, Pedro disse assim, mas a gente precisa pregar o evangelho.
os anjos e tal. Não, não precisa anjo não, tem os homens lá para fazer. Deus está fazendo uma obra contando com pessoas, com gente, fraco, igual eu e você. É com essa obra que Deus está aperfeiçoando a sua grande obra, irmãos. Por isso que a gente podia pensar pessoas comuns chamadas para uma grande obra. E o coração de Deus é o coração de Deus que diz: eu não te mandei, menino. Não sou eu que estou te mandando, vai nessa tua força. Irmãos, Deus, o verso 14, Deus usa a expressão: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Quando Gideão ouve aquilo, tipo assim, eu não tenho força. Ele já disse lá, se o Senhor era comigo, então ele disse, olha, vai na tua força. Agora Deus está mexendo com ele, com a pessoa dele, porque eu disse, olha, você é valente. E ele disse, eu não sou não, eu sou covarde, eu sou medroso, eu estou com medo, eu não tenho condição. E aí Deus diz para ele, porventura eu não te enviei? O coração de Deus é um coração que deposita, irmãos, usar homens com fraquezas. Por isso que nesta manhã nós estamos aqui, irmãos, não é porque fizemos nada para estar, mas a graça de Deus está trabalhando em nós. Por isso ele disse para Paulo, eu não vou tirar o espinho não, Paulo, mas eu vou te trabalhar na minha graça e ela vai aperfeiçoar a sua vida sem tirar o espinho. Agora você vai viver uma vida de graça a tal ponto que vai esquecer até do espinho. Porque quando a gente lembra demais do espinho é porque está faltando graça. Quando ele lembrava demais de Midian é porque faltava buscar o Senhor. E aí nós encontramos o terceiro e o último contraste. No verso 15, ele insiste. Tá. E ele disse, o Senhor é conosco, aquela coisa toda, mas e daí? Como eu vou livrar Israel? Terceiro contraste, ele diz, e a minha família é mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Olha que homem, irmãos, fraco. E não é assim que a gente se encontra às vezes? Incapazes de fazer? Como eu vou dar conta desse trabalho? E o texto diz, verso de número 16, tornou-lhe o Senhor a dizer, já que eu estou contigo, então tu ferirás os midianitas como se fosse a um homem só. O terceiro contraste, o último, irmão, chama-se capacidade. O primeiro contraste é visão. Eu não posso não. Eu sou um covarde. Deus diz, homem valente. Segundo contraste, coração. Se o Senhor tivesse aqui, não tinha nada disso acontecido. Lembra de Maria, de Marta e Maria? Se o Senhor tivesse, meu irmão não tinha morrido. Calma, minha filha. Cadê o Senhor para estar conosco? Está tudo errado. E Deus disse, eu estou contigo. O meu coração é um coração que deposita usar homens e mulheres. E o terceiro e último contraste, o texto diz, tá bom, e qual é a capacidade que eu tenho para livrar esse povo? Qual é a condição que eu tenho para destruir os midianitas? Como eu farei isso? Minha família é mais pobre. Eu sou menor. A gente começa a arrumar elementos que apontam as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Aí Deus olha para ele e diz, a capacidade é eu que vou contigo. Lembra de Moisés? Se eu não vou, eu não posso, eu não tenho condição. Deus falou para ele, tudo bem, eu vou com você. Eu vou subir no meio do povo. E esse povo será meu povo, e eu serei o Deus deles. Então ele resume dizendo para nós, eu já te disse, verso 16, tornou-lhe o Senhor a dizer, já que eu estou contigo, tu ferirás. Da onde vem a capacidade? Do Senhor. Nós experimentamos nas nossas vidas, irmãos, dificuldades iguais a essas daqui. Nós nos encontramos muitas vezes confiando
que se o pastor for na nossa casa visitar, ou se o pastor for no hospital, vai acontecer um milagre. Mas talvez Deus quer usar você mesmo, você mesma, para realizar o milagre na sua casa. Nós temos a natureza humana de dizer que eu não tenho condição, mas o outro pode, o outro é mais forte. Mas Deus pode usar você, que diz que não tem condição. Porque a visão de Deus para nós é diferente de como nós nos enxergamos. Segundo, o coração nosso é um coração questionador, perguntador, lamentador, mas o coração de Deus é um coração que aposta, é um coração, se pode dizer essa palavra no ponto de vista, mas é um coração que decide dizer, eu vou acreditar em você. Eu vou confiar em você. Esse é o coração de Deus. Irmãos, quando Deus junta aqueles homens, pescadores, cobrador de impostos, homens comuns, revolucionários políticos que eram os zelotes, irmãos, quando Deus junta essa equipe e forma o seu primeiro ministério, a base da sua igreja, lembra do pastor Lécio dizer aqui que Jesus foi pastor com a igreja de 12 membros e teve dificuldade? Mas não de 1000. Quando Jesus juntou aquele povo fraco, simples, que alguns quiseram desistir na caminhada, que tinha traidor no grupo. Quando Jesus juntou aquilo, Jesus estava dizendo, eu estou derramando o meu coração em vocês. E o terceiro contraste é justamente a capacidade. Eu não tenho condição. Pedro disse, Senhor, sabe de uma coisa? Afasta de mim. Larga a mão de mim, eu não dou conta desse negócio, eu não vou dar conta disso, eu não tenho como andar com o Senhor é santo, eu sou pecador, o Senhor mandou a rede para o outro lado, os peixes vieram tudo, eu não sei fazer isso, eu não posso seguir um santo. Isso foi o que Pedro disse. Jesus disse, Pedro, larga essas redes, eu preciso de você, rapaz. Eu vou te fazer pescador de homem, vem comigo, acredita nessas coisas. E Pedro largou tudo. A nossa capacidade sempre será débil, e isso é bom. Mas a gente precisa colocar a nossa capacidade também, confiando na palavra do Senhor, na capacidade de Deus. Porque quando eu quiser desistir, o Senhor vai apostar em nós. Quando Cristo no Calvário disse, está difícil. Como é que eu vou dar conta disso? Mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. Quando Deus chamou José, a trajetória estava marcada. Amados irmãos, Deus chama pessoas simples para realizar uma grande obra. Quem são essas pessoas? Somos nós. Não fica terceirizando, não passa para outro aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Não joga na mão de outros aquilo que Deus chamou você para fazer. Pastor, eu não consigo, consegue. Nós passamos um mês inteiro falando de missões. A pastoral aí, o pastor Nicolas comenta sobre, e agora? O que você vai fazer? Não terceiriza, não. Eu posso fazer parte disso. Nós somos desafiados domingo de manhã e de noite, no domingo passado. Você pode. Deus chamou você. A gente não pode deixar, irmãos, essa bola desinchar, porque a gente infla essa bexiga nos dias da pressão, do culto, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus nos animou quando Ele nos chamou. E Deus está olhando para nós dizendo, cadê os gideões? Cadê os homens valentes? Cadê as mulheres corajosas? A capacidade não vem de nós mesmos, não. Nós não temos a capacidade para fazer, mas Deus dá. Eu não estou com você? Como é que eu vou livrar Israel dos midianitas? Como é que eu vou? Eu não sei lutar, eu não tenho espada, eu não sei nada. Como é que eu vou fazer? E Deus olhou para ele e disse, já que eu estou contigo, ou seja, a resposta da capacidade, Éder, é a presença de Deus. A presença de Deus está na sua vida. Ou você ainda está como Josué, como Gideão, com o coração questionador? E por quê? E por quê?
Todos nós somos feridos. A vida, eu falei ontem, a vida feriu todo mundo, irmãos. Todo mundo é ferido. Quando Deus disse para aquele moço, olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, meu filho, aqui comigo na caminhada não é para seguir alguém comigo, frustrado porque um pai morreu, porque alguém morreu. Deixa lá, segue e vem, olha para frente. Para o outro, ele diz, colocou mão na orada, olha para frente. Todos nós somos marcados, fomos marcados pela vida. E se essas marcas forem um propósito de Deus para nós crescermos nela? Repito a história de José, a história de Paulo. Ele diz, eu trago em mim as marcas de Cristo. Você pode dizer isso? Ou você fica lamentando porque você está correndo, fugindo, porque você está com medo. E Deus está nos chamando nesta manhã, preciosa. Preciosa. A visão de Deus é diferente da sua. O coração de Deus é diferente do nosso. E a capacidade de Deus é diferente da nossa. Feche os seus olhos, assim como você está. Curve sua cabeça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua voz. A despeito das lutas, das adversidades, das feridas que trazemos, ó Pai, que muitas vezes não são poucas, para uns, para outros. Mas a palavra Tua diz em Tiago, tende por motivo de alegria o passardes por tribulações. Nos ensina, ó Deus, a achar alegria, contentamento, quando nós formos colocados à prova. Mas, sobretudo, nos ensina a encontrar capacidade no Senhor e não em nós. Que nós somos falhos, nós falhamos, mas nós glorificamos o Teu nome porque durante todo o tempo o Senhor está construindo uma história através das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas lamúrias, as nossas murmurações. Perdoe, ó Deus, as nossas dúvidas, quantas vezes questionamos o Senhor. Onde o Senhor estava quando nos sobreveio isso? Onde o Senhor estava quando aconteceu isso? Perdoa os nossos questionamentos e nos capacite apenas com a Tua presença, Senhor, porque se Tu fores conosco, certamente nós seremos vitoriosos. Ajuda-nos, ó Deus,